Olá! Dois grupos dentro dos que são chamados cristãos, mas que apresentam doutrinas estranhas à fé cristã, os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, ambos dizem que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. E neste momento vou fazer esse estudo dizendo que Jesus não é o arcanjo Miguel. As testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é o anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade. É o arcanjo, também chamado Miguel. Isso está em A Sentinela, de 1º de 11 de 1995, página 8. Mas, ao contrário do que os testemunhas de Jeová asseveram, Jesus não é o arcanjo Miguel. A afirmação de que Jesus e Miguel são a mesma pessoa não se sustenta à luz das Escrituras pelas seguintes razões. Primeira razão: não há nenhuma passagem nas Escrituras que identifique Miguel com Jesus. Os testemunhas de Jeová chegam à conclusão de que Miguel e Jesus são a mesma pessoa pela associação indevida de duas passagens bíblicas. Primeira aos Tessalonicenses 4,16 e Judas 9. A primeira afirma que Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, tradução Novo Mundo. A segunda diz que Miguel é um arcanjo. Então raciocinam: Jesus é o arcanjo Miguel, pois a expressão arcanjo só é encontrada no singular na Bíblia, dando a entender que existe somente um. O primeiro erro é a associação indevida de textos. Seria o mesmo que associar Mateus 10,16. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, com Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, e Mateus capítulo 3, versículo 16. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, para depois afirmar o seguinte: Jesus disse: sejam astutos como Satanás e sem malícia como o Espírito Santo. Isso não tem cabimento. O segundo erro é o da associação de ideias. O texto de 1ª aos Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte: porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Tradução Novo Mundo. Para os testemunhas de Jeová, a frase descer com voz de arcanjo faz de Jesus o próprio arcanjo. Ora, se os testemunhas de Jeová forem coerentes com essa linha de raciocínio, terão também de afirmar que Jesus é a chamada dominante e a trombeta de Deus. Acompanhe o esquema. 1. Jesus desce com voz de arcanjo, portanto é o arcanjo. 2. Jesus desce com uma chamada dominante, portanto é a chamada dominante. 3. Jesus desce com a trombeta de Deus, portanto é a trombeta de Deus. Evidentemente, os testemunhas de Jeová recusam as conclusões dos itens 2 e 3, mas essas serão as conclusões inevitáveis caso seu raciocínio seja adotado. Como os itens 2 e 3 não trazem conclusões verdadeiras, tampouco o item 1. Jesus, portanto, não pode ser identificado como arcanjo Miguel à luz de 1ª aos Tessalonicenses 4,16. A questão levantada de que a expressão arcanjo não aparece pluralizada nas Escrituras, dando a entender que há apenas um arcanjo, não encontra apoio na Bíblia. Esta deixa bem claro que há mais de um arcanjo. Basta a leitura de Daniel capítulo 10, versículo 13, em que Miguel é chamado um dos mais destacados príncipes. Tradução do Novo Mundo. Ora, se ele é um dos mais, então há outros em pé de igualdade com Miguel. Consequentemente, não pode haver um único arcanjo.
Já em relação a Jesus, ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Capítulo 19, versículo 16, ou seja, é o soberano, o que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Segunda razão, enquanto em Daniel 10:13 Miguel é chamado um dos mais destacados príncipes, o que nos leva a concluir que não é o principal, o primaz. Em Colossenses 1:18 lemos que Jesus tem a primazia. Assim, se Jesus tem a primazia e Miguel não, então os dois não podem ser a mesma pessoa. Terceira razão, Mateus capítulo 4, versículos 10, 11 e Marcos capítulo 1, versículos 25 a 27 mostram Jesus repreendendo Satanás. Mas em Judas 9, Miguel não se atreveu a censurá-lo. Em vez disso, entregou a Deus tal responsabilidade. Jesus tem, portanto, diferente de Miguel, autoridade absoluta sobre Satã e seus demônios. Certa ocasião, eles imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar numa manada de porcos. Só quando Jesus lhes deu permissão é que puderam agir. Mateus capítulo 8, versículos 28 a 32. Isso nos leva a outro raciocínio. Devemos nos lembrar da afirmação bíblica de que os anjos, em relação à raça humana, são maiores em força e poder. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Além disso, de acordo com Hebreus 2:9, Jesus foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, pois se fez carne e habitou entre nós. João 1:14, assumindo a forma de servo. Filipenses 2:7 e 8. Assim, se Jesus fosse o arcanjo Miguel, seríamos forçados a dizer que Miguel foi feito menor do que os anjos. Ora, se Miguel, na condição de arcanjo, não censurou Satã, como poderia tê-lo feito na condição de homem? Se Miguel fosse realmente Jesus, faria o mesmo que este fez com Satanás. Desse modo, evidencia-se que Jesus e Miguel não podem ser a mesma pessoa, pois Jesus tem poder sobre as forças das trevas e Miguel entrega o julgamento a quem de direito, a Deus, que detém o poder sobre as trevas. Amém.